Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira da oitava de Páscoa, dia 21 de abril. Hoje nós estamos iniciando um tempo litúrgico chamado Oitava de Páscoa. É como se fosse um único dia, do domingo de Páscoa até o próximo sábado. Hoje a igreja celebra a festa do bispo e doutor da igreja, Santo Anselmo. Ele viveu de 1033 a 1109 na Inglaterra. E a família capuchinha celebra hoje São Conrado de Parza. Ele viveu de 1818 a 1894 na Itália. O nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 15. Naquele tempo, depois que as mulheres escutaram a palavra dos anjos, elas se puseram apressadamente rumo a Jerusalém para contar tudo aos discípulos. Elas corriam, amedrontadas e também com alegria. Jesus então manifestou-se a elas, foi ao encontro delas. Elas ficaram muito felizes e Jesus disse-lhes: "Não temas, alegrai-vos." Elas se ajoelharam aos seus pés, abraçaram seus pés e o adoraram. Depois Jesus disse: "Ide dizer aos meus irmãos, para que eles se dirijam para a Galileia, e lá eles me verão." Enquanto as mulheres estavam correndo para anunciar essa notícia, eis que os soldados foram para Jerusalém também e contaram aos sumos sacerdotes tudo o que tinha acontecido. Eles reuniram os anciãos do povo e resolveram então dar uma soma muito alta de dinheiro para os guardas, para que eles narrassem a história de que os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus. E se o governador ficasse sabendo disso, eles mesmos se encarregariam para que nada acontecesse a eles. Então assim os guardas fizeram, receberam o dinheiro e narraram essa notícia, que até hoje vive no meio do povo judeu, de que os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos vivenciando o momento da alegria do ressuscitado, da alegria de alguém que experimenta que a morte não é a última palavra, de alguém que experimenta que o sofrimento não é a última palavra, e que nem tampouco o medo também é a última palavra, mas que a última palavra pertence ao Senhor. Hoje, nós vemos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, um Pedro que está regressando daquela realidade de medo, de escândalo e de pavor que levou a ele a negar Jesus 3 vezes. Nós vemos agora um Pedro que age na força do Espírito, que fala na força do Espírito, e que é capaz de ir até uma praça pública e dizer aos seus ouvintes: "Vós matastes Jesus, por ignorância. Por ignorância vossa, vós matastes aquele que fora o Cristo de Deus." Por isso que nós dizemos às vezes que de retas intenções o inferno está cheio, ou de boas intenções o inferno está cheio. Porque às vezes nos falta esta maturidade espiritual. Às vezes nos falta essa maturidade psicológica, existencial, que faz com que eu e você compreendamos melhor a realidade, porque quantas e quantas vezes nós também fizemos coisas erradas, pensando que estávamos fazendo coisas certas. Por isso o apóstolo Pedro agora está aí na sua primeira proclamação. O querigma de Pedro: Deus amou o mundo e enviou seu Filho Jesus para que o mundo fora salvo por ele. Mas vós, por força do vosso pecado e da vossa crueldade, matastes a Jesus, o Rei da Glória. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disto. Os sumos sacerdotes sabiam que Jesus havia sido morto. Os anciãos do povo do mesmo modo, os guardas do mesmo modo, as multidões do mesmo modo. E todos eles eram testemunhas oculares de um fato. Para alguns, a justiça havia sido realizada.
Para outros, o castigo porque ele se fizera igual a Deus. Para outros, somente uma sentença de um louco e sem juízo, que resolveu desafiar o poder de Roma e o poder dos sacerdotes. E eles também eram testemunhas oculares, mas não foram testemunhas da ressurreição. Por isso o apóstolo Pedro vai dizer: ele se manifestou a nós. Ele se manifestou a nós. E nós somos testemunhas disto. Meus irmãos, minhas irmãs, o que levaria um grupo de homens amedrontados, medrosos, que estavam decepcionados com o seu guia, decepcionado com o seu profeta? O que levaria um grupo de homens regressar novamente da dispersão, do escândalo? O que levaria esses homens a estar agora em praça pública dizendo: vós matastes a ele, mas Deus o ressuscitou dos mortos? Somente algo muito extraordinário, somente algo muito fabuloso, que o Espírito de Deus pode realizar em minha vida e em sua vida em todos os tempos. De tal modo que eu e você podemos ter inúmeras informações humanas sobre Jesus, inúmeras informações históricas sobre Jesus, inúmeros juízos também sobre Jesus. Agora, ser testemunha de que Deus ressuscitou Jesus e ele está vivo, isso é só por obra e poder do Espírito Santo. Por isso, o Papa João 23 vai dizer aos doutores da igreja: os doutores da igreja só serão úteis para evangelizar se eles forem testemunhas. Não porque são doutores, não porque são mestres da lei, mas porque são testemunhas. Então é muito importante que agora eu e você caminhemos também com as Marias. Que também nós possamos ir ao túmulo, ao sepulcro de Jesus e experimentar a força da ressurreição. Que também nós possamos ouvir os anjos que dizem: por que buscais aquele que não está mais aqui dentre os mortos? Ele ressuscitou, ele está vivo. É preciso que vocês compreendam as Escrituras. E é preciso que Jesus, então, abra a minha inteligência e abra a sua inteligência para que nós compreendamos esse mistério. Mistério que a igreja chama de iniciação cristã. De tal modo que alguém pode estudar todas as doutrinas, percorrer todas as catequeses da igreja e não ser iniciado na fé. E quando nós não passamos por esse processo de iniciação, nossas cabeças estarão cheias de informações humanas, mas nossos pés débeis, nosso coração frio e irracional, porque não experimentamos a força do ressuscitado. As mulheres, então, voltam apressadas para poder anunciar aos discípulos tudo o que elas haviam escutado. Estavam com medo, mas também alegres. Uma mistura de medo e felicidade. E é dentro dessa pressa, desse correr, com medo e também com alegria, que Jesus ressuscitado vai se manifestar a elas. Elas vão abraçar os seus pés e vão adorá-lo. E ele vai dizer: não temas. Vá dizer aos meus irmãos que para que eles se dirijam até a Galileia e lá eles me verão. Na Galileia, terra dos gentios, terra dos pecadores, terra dos perdidos, onde a treva está presente, é ali que vai brilhar uma luz. A manifestação do Filho de Deus ressuscitado para os seus discípulos. Mas, por outro lado, aqueles que querem denegrir a história, aqueles que querem manipular a história, porque um dado histórico pode até ser verdade, porque a história depende de quem está contando. Uma coisa é a história dos perdedores, outra coisa é a história dos ganhadores. Por exemplo, uma coisa é a história dos nossos povos nativos, outra coisa é a história dos nossos colonizadores. E quantas vezes os eventos históricos, os dados históricos são manipulados. São manipulados por ideologias para poder denegrir, distorcer o evento histórico. Assim também os guardas tentaram. Eles receberam dinheiro para anunciar a todos que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Eles foram subornados pelo sumo sacerdote e os anciãos do povo. E até hoje, corre a notícia de que eles roubaram o corpo de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, somente se o Senhor manifestar a mim e a você, nós poderemos compreender esse mistério de ressurreição. É tempo de ressurreição.
Abençoada Páscoa para todos. Até amanhã, se Deus quiser. São Conrado de Parzan, rogai por nós. Paz e bem.